Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a integração lavoura-pecuária-floresta tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Esses sistemas permitem um aproveitamento melhor dos recursos e insumos, otimizando o uso da terra e aumentam a produtividade e promovem também a sustentabilidade. A sigla de 4 letras tem ganhado cada vez mais espaço no agronegócio brasileiro. ILPF é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Uma evolução do sistema desenvolvido ainda na década de 1970, quando teve difusão integrada apenas pela lavoura e a pecuária. Nos últimos anos vem se intensificando também o interesse e o desenvolvimento de tecnologias de integração lavoura, pecuária e floresta, os sistemas agro, silvo e pastoriz. Então isso vem ganhando força justamente pelo interesse do produtor em ter uma diversificação de renda. A produção integrada, ela prega isso, a intensificação do uso do solo, a intensificação sustentável dos recursos naturais e a agregação de renda. Porque na mesma área você tem condições de produzir grãos ou silagem, madeira, ou produtos não madeireiros também, oriundos de espécies florestais, e a pecuária. A combinação de usos diferenciados da terra pode ser feita por meio de consórcio, rotação ou sucessão de culturas. Segundo o pesquisador da Embrapa Cerrados, a mensagem do sistema é buscar a diversificação. Aquele produtor que faz a pecuária e a agricultura em áreas separadas numa propriedade rural já é interessante. Mas se ele fizer na mesma área, ele vai observar benefícios que ele não observava antes, porque a pastagem ela gera benefícios para a agricultura e a agricultura gera benefícios para a pecuária, para a pastagem. Então, quando ele faz na mesma área, que ele observa os benefícios, é o que a gente chama de sinergia, esses benefícios trocados entre cada atividade. Para promover o sistema e todos os benefícios que ele oferece, a Embrapa e o Ministério da Agricultura promoveram no Distrito Federal um dia de campo com produtores rurais, estudantes e profissionais da área. Os participantes passaram uma manhã imersos em palestras e atividades desenvolvidas em 3 estações montadas na Embrapa. E quem veio ao dia de campo teve a oportunidade de ter contato direto com um projeto pioneiro no país dentro do sistema ILPF. É o uso da lavoura de grão-de-bico em consórcio com a floresta, neste caso, os eucaliptos. Mais uma alternativa para quem quer investir nessa cultura que tem literalmente ganhado cada vez mais espaço no Brasil. A lavoura do grão-de-bico, cultivada no estudo da Embrapa, está inserida como uma segunda cultura no ano, após a safra da lavoura de verão. Isso porque, segundo os estudos, a leguminosa é bastante tolerante aos períodos de seca. Dessa forma, o custo de produção fica mais baixo e o produtor rural ganha com o alto valor de mercado dessa commodity. Geralmente o pessoal tem feito aí com soja, milho, outras culturas, e a gente achou interessante então incluir, inserir a cultura do grão-de-bico como uma opção, como alternativa, principalmente no final das águas. Então pouca chuva aqui e é o que aconteceu, ele conseguiu aí sobreviver e a gente vai ter uma produção interessante. Isso para o produtor é muito bom, porque ele minimiza o custo de implantação da pastagem e ele obtém um produto aí que pode levar para o mercado. No Brasil, o consumo ele tem aumentado, principalmente porque a gente observa aí um crescimento muito grande desse público vegano, vegetariano, flexitariano, que busca, que opta por uma alimentação mais saudável, de melhor qualidade. E sem falar também da oportunidade que temos aí de exportação. O Dia de Campo serviu ainda para reforçar o papel do ILPF no Programa Federal ABC+, que está ligado com a mitigação, adaptação e sequestro de carbono. Quando você utiliza, por exemplo, integração só lavoura-pecuária, e quando você coloca floresta, como eu falei, você começa a colocar algumas culturas como opção na rotação de cultura, e ela favorece muito o efeito poupa-terra. Você vai ter uma obtenção aí de melhora de absorção de água no solo, você vai melhorar a estrutura do solo, porque você também trabalha com outras tecnologias. E é muito interessante, e no sequestro de carbono, principalmente a parte arbórea.
Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais informações. Estamos de volta com o Tatersal. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promoveu a 5ª edição da jornada CNA Eleições 2022 para discutir temas relacionados ao meio ambiente, como energia renovável e mercado de carbono. Mais informações com a Nayane Carvalho. O evento, realizado em Brasília e transmitido pela internet, foi dividido em 2 painéis, sendo o primeiro sobre geração de energia limpa e o segundo sobre o futuro do mercado de carbono. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ressaltou que o Brasil é mundialmente conhecido no campo da energia limpa e renovável, com programas de incentivos ao etanol e ao biodiesel, que atraem a atenção do mundo diante das alternativas econômicas e ecologicamente viáveis. O agro hoje tem, mais do que nunca, uma responsabilidade muito grande de fazer com que o que o agro hoje está passando em termos de modernidade, em termos de pujança econômica, tem de ser transmitida a toda a população brasileira. Com o objetivo de fortalecer o debate sobre temas essenciais e fundamentais para melhorar a vida das pessoas nos espaços urbanos e rurais. No primeiro painel, a abordagem foi sobre o papel do etanol de milho na matriz de transportes descarbonizada. O etanol do cereal vem ganhando destaque no Brasil e no mundo e possui diversos benefícios quando comparado com outros combustíveis. O etanol de milho veio para complementar em uma área onde a cana não estava tão presente, né? Complementar também com volumes na entre-safra, né? O que é super complementar. Então, o etanol de milho não tem sazonalidade, é uma indústria que tem uma disponibilidade de produção do ano todo, para 10 a 15 dias para manutenção preventiva. Então, na entre-safra de cana, o setor oferta para o mercado esses volumes, normalmente, como qualquer outro mês do ano. Vem complementando também, atendendo regiões vocacionadas, antes atendidas pelo etanol de milho americano, né? Estou falando da região de Belém, Manaus e também um pouco do Nordeste. Então, vem para somar, complementando a matriz já tão verde do etanol de cana. O presidente da Associação Brasileira do Biogás apresentou os desafios para expandir a produção no Brasil. O combustível é utilizado também na geração de energia elétrica, térmica ou automotiva. Quando utilizado, reduz as emissões de gases do efeito estufa. Além do biogás, esse processo produz biofertilizantes, promovendo a sustentabilidade ambiental de diversas atividades econômicas estratégicas para o modelo brasileiro. A gente aproveita menos de 2% do potencial do Brasil hoje. A gente imagina que vai investir 60 bilhões até 2030. E queremos descarbonizar quase, desculpa, está errado, são 40 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, não 4. Então, um volume bastante importante de descarbonização. No segundo painel, conduzido pelo jornalista e diretor executivo do canal AgroMais, Marcelo D'Angelo, o tema foi o futuro do mercado de carbono no Brasil. Já há um consenso geral de que o país, o Brasil, tem um futuro bastante auspicioso, com um potencial incrível nesse mercado de créditos de carbono. Algumas análises já mostram um balanço positivo, né, para o Brasil, porque tem aí créditos de carbono a serem recuperados, a serem aproveitados, inclusive para a expansão da produção do agro aqui no Brasil. Essa é uma discussão fundamental que começa a ser travada no âmbito internacional e também aqui no âmbito brasileiro, com o primeiro passo nesse sentido, que foi o decreto que começa a criar uma regulamentação para o mercado de créditos de carbono aqui no Brasil. O governo brasileiro desenhou uma política que tem duas vertentes. A primeira delas é o crédito de carbono, quando uma atividade econômica consegue gerar esse crédito. E o produtor pode gerar crédito de carbono de várias formas,
Mas, do outro lado, a gente tem um indicador de carbono, que é a pegada de carbono, é quanto de carbono foi utilizado naquele processo produtivo e quanto de carbono tem na vegetação nativa de uma propriedade rural, na reserva legal, na preservação permanente, né, na APP dele, e quanto tem de carbono fixo no solo. Quando você faz o processo de melhoria do solo, você está fixando carbono no solo. Então, ao mesmo tempo que produz comida, você fixa carbono no solo. Tudo isso está dentro da plataforma do SINARE, que é o Sistema Nacional de Registro de Emissões aí do setor, das empresas. Os setores vão colocar esses indicadores lá e vão se diferenciar, tanto pelo crédito gerado, que você vai trazer uma receita extraordinária, como pelo indicador da pegada de carbono, carbono no solo, carbono na vegetação nativa. Tudo isso traz benefício para o produtor rural, que já está na direção correta de desenvolver essas tecnologias e mostrar ao mundo que, além de alimentar, nós vamos conseguir contribuir com esse tema que é o carbono. O encontro faz parte de uma série de debates sobre temas relevantes para o país, com a participação de lideranças, autoridades, políticos e especialistas. A partir do que foi debatido nos eventos, a CNA vai formular as propostas do setor produtivo para apresentar aos candidatos à presidência da República e aos parlamentares. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Amanhã eu volto com outras informações. Até lá!